Ela diz assim: gostaria de contar o meu testemunho, mas peço a gentileza de não falar o meu nome no ar, para não expor o meu esposo, pois muitos o conhecem e o reconheceriam. Sou pastora de uma igreja evangélica. Há uns 2 anos, meu marido se envolveu emocionalmente e virtualmente com uma mulher da nossa igreja. Fui muito humilhada dentro de casa. Ele sempre me comparava com ela, mesmo sabendo que o que ela mostrava a ele não representava nem a moral e nem a índole dela. Fui muito machucada, que cheguei a ponto de odiá-la. Sabia que ela se fazia de vítima para ele, me caluniava e o pior, tudo isso ele acreditava e ele me tratava como se eu fosse um monstro. Meu marido passou a sustentar a família daquela mulher durante quase 2 anos. Ele a trouxe até para passear em minha casa e ela agia como se fosse ela a dona da minha casa. Até que eu a coloquei no seu lugar, mas meu marido se voltou contra mim e pediu o divórcio. Eu estava destruída. Foi quando Deus me apresentou a canção nova. Ouvi uma partilha do Márcio e fui liberta do ódio. E Deus renovou a minha esperança de não apenas resgatar o meu casamento, mas a igreja, que nessa sujeira toda também estava por um fio. As pessoas estavam desestimuladas e tristes, angustiadas, e meu esposo ministrando no altar e matando as ovelhas. Comprei a medalha das 2 cruzes e dei uma para ele e outra para minha filha. E busquei a face de Deus, pedindo a Ele para que falasse ao coração de meu marido, para que ele acordasse para a vida e visse o mal que ele estava causando ao povo de Deus, que Deus havia colocado nas mãos dele e também a nossa família. Como meu esposo me via como uma inimiga e somente aquela mulher ele ouvia, só Jesus poderia falar a ele e ele ouvir. As 2 semanas depois, ele ficou doente. Deu uma febre que ele suava como bica. E ele mesmo me falou que Deus estava tratando ele, mostrando todo o mal que ele mesmo havia causado à família e à Igreja de Cristo. E ele dizia que estava sendo limpado do pecado, que o suor era a libertação da alma, que estava caminhando para o inferno e levando muitos com ele, principalmente aquela mulher, e que ele deveria orientá-la no caminho do Senhor. Ele pediu que eu orasse por ele. Enquanto eu orava, vi a minha casa ficando mais clara e ele foi transformado no nome de Jesus. Amém. Meu marido voltou a ser um homem de Deus, mas decidiu descer do altar e se curar completamente. Vi aí também uma graça de Deus, um início de conversão. E aí ela segue dizendo: Deus foi agindo na minha casa. O Senhor foi trazendo toda a libertação da qual eu precisava. Agradeço a Deus pelas vossas vidas, pela canção nova. Tenho orado todos os dias por vocês, pelo Monsenhor Jonas, que é um homem ungido e separado de Deus para esta grande obra. Sou pastora formada pela Universidade Metodista de São Paulo. Estou imensamente agradecida e quero dizer, foi na última quarta-feira, não é? Foi. Que eu comprei 8 livros de vocês. Quero pedir a licença ao Márcio Mendes se eu posso usar seus livros para o ensino para as minhas famílias da minha igreja, porque muitos não sabem nem ler. Muito obrigada a ela, diz Valdênia, Paula e todos que são voz de Deus. Eu pedi essa graça sobre o coração de meu esposo e sobre o meu coração e ela diz, tudo mudou. Ela termina assim, eu pedi essa graça sobre o coração de meu esposo e sobre o meu coração e tudo mudou. Eu achei algumas coisas assim que ela escreveu que eu achei muito lindo e ela encerra dizendo o que é a gratidão de quem faz a experiência da graça de Deus. Ela colocou, obrigada 1000 vezes. Amém. Ou seja, a gente quer agradecer, agradecer, agradecer. Tudo mudou.
O livro ao qual ela está fazendo referência é o livro Uma Maneira de Salvar o Seu Lar. Porque existe uma maneira de salvar o seu lar. Existe. Que bom, né, mas que existe. E veja, aqui esse salvar é manter a salvo, é uma coisa, porque às vezes a sua família está bem, mas é preciso mantê-la bem. E não esperar a família escangalhar para dizer assim, olha, eu preciso salvar. Entende? Então, uma das formas que nós podemos compreender esse salvar o seu lar é manter a salvo. Segunda maneira é resgatar o que estava perdido, é resgatar o que estava sendo destruído. Há uma maneira de resgatar sua família e há uma maneira de manter a salvo o seu lar. E a palavra de Deus nos ensina isso e nós sofremos por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então eu agradeço a nosso Senhor que tocou no coração desta amiga pastora e tem toda a licença sim para você usar na sua comunidade, na sua igreja, vai fazer um bem imenso para as famílias que aí estão. E aqui está a medalha da qual ela falou e eu pergunto a você, onde está a força, o poder desta medalhinha? Está em Cristo Jesus. Está no sinal sagrado da sua Santa Cruz. Está nesta oração que você vê escrita aí em latim, que é um clamor a Deus contra as forças espirituais do mal, porque além de todo o combate emocional, afetivo, todo o combate material que nós travamos no dia a dia, existe uma batalha espiritual, minha gente. Por isso que em tantos lares onde entrou esta medalhinha, pessoas sobre as quais elas foram colocadas, a pessoa se libertou de vício de drogas. Nós tivemos testemunhos aqui. Não para de chegar, a pessoa tinha ido embora de casa, retornou. Muitas pessoas encontraram tranquilidade para dormir, porque não sabiam explicar a insônia, não sabiam explicar os inúmeros pesadelos, o desconforto à noite. Muitos lares recuperaram a serenidade. Não tinha paz dentro de casa. Eu estou apenas dizendo os testemunhos que chegaram. Só chegaram aqui. Que estão lá no Instagram, que você pode visitar, que estão lá as pessoas que postaram. Por quê? Nós, quando tomamos a iniciativa de ter conosco um sacramental como esse, nós estamos nos revestindo da oração que ele traz. E qual é a oração que está aqui? A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Esta oração é milenar. Essa oração que nós acabamos de fazer tem séculos, tem mais de 1 milhar de anos. Não é? E aqui do outro lado, por isso que ela se chama Medalha das Duas Cruzes, porque tem a cruz numa face e tem a cruz também na outra face. Aqui a cruz está rodeada pelas palavras de uma promessa do Senhor para nós no Salmo. E quando Deus faz uma promessa, se nós tomamos posse dela, é impossível que a promessa não se cumpra. Sabe o que é impossível? Impossível. E qual é a promessa que o Senhor nos faz? Neste salmo que tantos de nós temos aberto na nossa casa, mas a gente lê o versículo e diz, mas está lá, porque a gente não leu o salmo. O que nos promete a palavra? Porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Quando os problemas são muito fortes dentro de mim, na minha mente, no meu coração, sentimentos revoltos, eu viro o exorcismo para dentro e uso com ele virado para o meu coração. Quando os problemas vêm de fora, igual a pastora estava enfrentando um problema que era um ataque que vinha de fora, eu viro a minha medalhinha para fora, para que todos aqueles que se achegarem a mim topem com a cruz de nosso Senhor. E eu lhe digo, quando nós fazemos com reta intenção, de coração, sabendo que é Cristo que nos abençoa, meu querido, não tem como a graça de Deus não acontecer. Então está aqui a medalhinha que ela faz a referência. O Senhor